Primeira coisa, eu acho que tem que ficar claro que esse não é o primeiro documentário sobre hip hop Joinville, não vai ser o último documentário sobre hip hop Joinville e não tem nem a pretensão de ser a voz do hip hop, eu sou o dono da voz do hip hop ou contar a história do jeito que é. Existem produções de hip hop muito importantes em Joinville que contam a história, que falam sobre os elementos, mas a gente sentia essa necessidade de que faltava algo com qualidade, algo que fosse feito como o hip hop em Joinville merece. É muito difícil contar a história do hip hop, né? Muito difícil porque muita gente estava fazendo. E até às vezes eram em núcleos, né? Era a Zona Sul, a Zona Leste, e às vezes essas pessoas também não se conheciam. Não tinha internet para facilitar esse contato. Não tinha nem grana para pegar o busão para ir do outro lado da cidade. Então é muito mais contar um ponto de vista dessas pessoas que participaram lá de um tempo atrás, lá no final dos anos 90 disso, das pessoas que fizeram isso nos anos 2000 e estão fazendo agora nos anos 2010, 2020. O hip hop Joinville ele é um movimento vivo, ele é um movimento que agrega muitas pessoas, que acolhe muitas pessoas e a gente queria contar a história dessas pessoas. Então, nada melhor, né, para fazer isso do que um documentário. E é necessário a gente ter esse registro nessa qualidade, porque valida muito o que a gente faz na rua. Tudo que a gente faz, tudo que a gente organiza de batalha, tudo que a gente faz até mesmo de arte nas paredes, é tudo independente. A gente não tem um suporte, a gente que cria a nossa voz, a gente que cria a nossa força pelo que a gente vive. Minha história com hip hop ela começa lá em 2014, mais ou menos, quando eu tinha uns 12 anos. Eu comecei dançando e fui aluno do B-Boy Martelo. A minha relação com hip hop começa na adolescência, começa com a pichação. Eu não me recordo da idade, 15, 16 anos, acho que por aí. E aí, nesses final dos anos 90, início dos anos 2000, foi que eu tive uma participação maior no grafite aqui da cidade, né? Organizando coisas sempre para poder divulgar o grafite, divulgar o hip hop, divulgar os elementos do hip hop. Com o passar do tempo, acabou que eu me tornei professor, né, do curso de design e aí disso eu parei totalmente de fazer isso, lá em 2008. Tinha algum contato na escola com grafite, mas fui ter mais contato com grafite, com a pintura na faculdade, quando fui fazer design. Foi aí que eu conheci o Roy também, né? Ele era professor de design, o Roy e o Haro, eles me deram aula de grafite. Então desde 2008 não rolou mais nenhum mural, nada. Mas acabou que a gente conseguiu levar, né, o grafite, levar o hip hop, levar a pichação para dentro da sala de aula. E isso foi muito legal, foi muito interessante porque surgiram uma nova, né, geração de pessoas que faziam grafite, que estavam pichando. Para mim é uma alegria fazer parte de um projeto como esse, trazer algo tão vivo da nossa cultura, né, e levar isso adiante acho que é essencial, trazer visibilidade para um movimento que ainda hoje, mas até muito pouco atrás, era muito marginalizado. A ideia desse documentário ela surge em 2022, em conversa que eu tinha com o Roy, onde a gente percebeu que a gente gostava bastante de coisas em comum, de hip hop, de rap. O convite para participar desse documentário veio com o João e com a Gabriela. Na verdade, começa um pouco antes, né, de uma conversa dentro de sala de aula e a gente conversou, sempre falava bastante do hip hop, em particular eu falava bastante do grafite, da pichação, que foi de onde eu tinha mais ligação, né, com o movimento hip hop. Eu descobri também que o Roy foi um dos precursores do grafite na cidade, que ajudou a difundir o hip hop dentro de Joinville. E eu venho com essa ideia com ele de a gente fazer alguma coisa que agregasse toda essa experiência dele e a minha passagem dentro do hip hop. A maioria das gravações foram externas, então isso traz uma dificuldade ainda maior. Carro passando, moto passando, gente passando. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com o áudio. Externa também, por causa da mudança de luz. A gente tem que ficar atento o tempo inteiro para manter uma regularidade de exposição nas imagens, né? Então, assim, é algo que é muito legal fazer e, tecnicamente, faz com que a gente corra atrás ali para fazer o melhor. Depois
depois de esperar por um ano, eu acabei escrevendo esse edital em uma semana. E depois de mais um ano, agora em 2024, a gente teve o prazer dele ser aprovado, né, na Lei Paulo Gustavo. Então a gente conseguiu essa verba para fazer uma produção de qualidade como o hip hop em Joinville merece. Eu acho que principalmente ele vai mostrar quem asfaltou, né, quem pavimentou toda a rua pra gente, quem trouxe a essência do movimento. Então, por ter a entrevista com muita gente mais das antigas do movimento, a guriada que a gente chama de old school, mas que, acima de tudo, mostrou que isso é uma escola, ele fez uma conexão muito forte com a cena atual. Eu acho que essa virada de tempo faz a gente entender completamente como 50 anos é muito pouco ainda, sabe? Como o nosso movimento, o hip hop, ele é para atravessar gerações muito além ainda. A gente tá com 50 anos de movimento, de algo que engloba dança, arte, batida, rima. Então, é algo que vai continuar atravessando. Quando a gente tem esse incentivo da cultura, um projeto de cultura, esse investimento, né, ele vai muito além só de propagar a própria cultura, mas ele muda a mentalidade de muitas pessoas aqui da cidade que talvez não se permitiriam entender como funciona o nosso movimento.